Olá, gente, tudo bem? E aí, quantos hoje? 4? Opa, mais uma, Tainara chegando, peraí. Tem um, dois, três só. Bárbara, Matheus, Vinícius, ué, aqui Tainara agora há pouco. Ah, agora apareceu. Então, mais a Tainara aí também. Olá, Tainara. E aí, gente, tudo bom? E aí, como que foi? Conseguiram lá? O Siga não, o Moodle, né? Ficou fechado uns dias aí tá, para manutenção e aí deu um probleminha, né? Tudo certo. Então, eu acredito que deu tempo e qualquer coisa, se alguém precisar de mais tempo, lá também dá para abrir sem problema nenhum, né? Então, vamos lá. O que vocês estão com alguma dúvida aí? Ficou algum exercício que não conseguiram fazer? Alguma parte do conteúdo que não conseguiram entender? Diga lá, Tena. Então, peça, dona Tainá, sobre isso que eu não sei o que eu falei ali por último, sobre os exercícios, conteúdos. Questionário do mundo, se dá para estender? Dá, ué. A única coisa é que eu, na verdade, eu só coloquei ele até aquela data ali, porque o que acontece? A gente acaba, né, invadindo o, o, o horário do outro professor, né, do outro módulo, né? Então é mais para não ter essa sobreposição aí, né? Mas tranquilo, dá para dar mais sim. Só terminar aqui que tem umas pessoas entrando. E quanto ali, Tainara, que você acha que precisaria mais? Até, vamos ver aqui, hoje é 18, para pegar, para vocês, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ele aberto até o dia, vou abrir ele de volta, até o dia 23, que é domingo, tá? Que daí, o que acontece? Como amanhã vai começar o outro módulo, então 19, 20, 21, né, que é quarta, quinta e sexta, daí vocês não teria problema de ter a outra disciplina e estar tendo o questionário de física ainda para resolver lá, né? Então, assim, poderia ser, quem quiser deixar para sábado, domingo responder, né, daria tempo sem problema nenhum, né? Professor, o valor da resistência, sempre arredondamos para mais? Então, ô Vinícius, quando a gente tem vamos dizer assim, quando você vai fazer um cálculo, geralmente dá exato, né? Mas se acaso deu com valor de arredondamento, a gente faz o arredondamento padrão, tá? Então imagine que você vai lá, está no. Deixa eu só abrir aqui o meu, vou compartilhar minha tela, que daí eu consigo usar aqui o negócio mais fácil. Aqui, para a apresentação, tela inteira. Beleza. Então deixa eu pegar aqui que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então imagine o seguinte, que eu tenho lá, faço uma conta e esse valor. Espera aí que alguém está entrando para entrar. Nossa, deu. Pegou um vento a favor. Acho que agora foi, né? Então tá. Então pensa o seguinte, gente, ó. Imagine que você está lá no Enem ou qualquer vestibular que você vai fazer, concurso, enfim, qualquer lugar, né? E você tem lá uma resposta, vamos dizer, falando de resistência aí, né? Que deu 10,8, né? Ohms. Tá? Então, se 10,8 é a nossa resposta que eu calculei, se for por arredondamento, a resposta que mais se aproxima disso aqui é o 11, né? Então, que seria o quê? A resposta que R é igual a 11 ohms, tá? 11 ohms.
E se acaso... 11 ohms. Se acaso tivesse 10,5, aí você... 10,5 não, 10 e 11, né? Então, entre 10 e 11, o 11 é a resposta certa. Agora, se a tua resposta tivesse sido R é igual, por exemplo, 10,4 ohms, né? Aí, nesse caso, que é o quê? Por arredondamento, se não chegou no 5, a minha resposta correta é 10 ohms, tá? Sempre você vai arredondar assim, ó. Se esse número aí, 4, só um pouquinho, gente. Se esse número aqui, 4, se a casa decimal, né, der 4, até 4, ele arredonda para baixo. De 5 para cima, arredonda para cima, né? Então, se fosse 10,5, seria 11. 10,6, 11, 10,7, enfim, até chegar no 11 é 11, tá? Deixa eu só voltar lá, que eu não consegui ler ali o que estava meio apagadinho para mim. Aqui, prof, o fusível também tem proteger mais. Ah, tá. Aqui o que você vai fazer? Você vai verificar o valor. Já falou dele, tá? No caso, entra na regra. É isso. O que acontece aqui, ó? Tem uma pergunta lá assim, né? Então, imagine que você encontrou esse aqui, ó, 10,4. E aí você tem fusíveis, né? Então, um fusível é de 10. Aqui nesse caso não é resistência, né? Aqui é ampere, né? Então, vamos dizer que um é de... Deixa eu colocar aqui. Você encontrou 10,4 ampere, tá? Corrente elétrica aí é igual a 10,4 ampere. Então, essa é a nossa resposta. Aí, as opções que tem, vamos dizer que uma seria 10 ampere, B, 20 ampere, C, vamos colocar aqui 15 ampere, D, 5 ampere, né? Fora de ordem aqui, mas não tem problema. E bem, só esses aí, tá? Vamos colocar aqui. Bem, só essas aí. Olha só como que funciona. Quando a gente fala em dispositivo de segurança, ou seja, um fusível, ele serve para proteger o circuito. Então, você tem que colocar ele o mais adequado possível. Ou seja, se eu usar o de 10 ampere, não dá certo. Ah, mas ele está mais próximo do 10,4, né? Está bem pertinho. Se a gente fosse ver aqui, a gente arredondaria para baixo, né? Então aqui seria 10. Só que por que não pode ser 10? Porque a corrente que está no meu circuito é 10,4. Se eu usar um de 10, o que acontece? O fusível de 10 ampere, ele suporta até 10 ampere de corrente. Se for 10,001, ele vai queimar. Por quê? Porque ele só suporta 10. Quando passa 10,4, ele queima. Então, quer dizer o quê? Esse não pode ser o fusível mais adequado, porque ele não deixa passar 10,4. Aqui não é questão de arredondamento, tá, Vinícius? Aqui é uma questão o quê? De segurança e ele só suporta até 10. Aí, qual seria a minha outra opção? 20 ampere. 20 ampere suporta 10,4? Sim. Só que aqui eu tenho um problema. Para que serve o fusível para garantir a segurança da minha rede. Se eu coloco um fusível que suporta até 20, ele vai queimar? Não. Mas ele é adequado? Não é adequado também. Tá? Por que ele não é adequado? Porque ele deixa passar muita corrente. Então, se eu quero uma coisa que seja mais adequado para o meu circuito, que está passando, por exemplo, aqui 10,4, o correto é usar o mais próximo dele, que seria quem? Nesse caso dessas respostas, seria esse aqui, ó, de 15 amperes. Deixa eu só atualizar lá de novo. Tá? Então, o mais adequado seria o quê? Seria o de 15 amperes. Por quê? Porque ele está o mais próximo dele, do 10,4 é o 15, ele está sobrando, né, porque ele queima só com 15, no entanto, é o mais perto que eu tenho. Se eu usar o de 5, ele também vai queimar, né? E aqui, vamos dizer que eu tivesse uma outra opção. Vamos dizer que eu coloque aqui, ó, um de 12 amperes, né? 12 amperes. Agora, esse aqui passa a ser o mais adequado. Esse aqui e esse aqui, ó, o de 15 e o de 20, não vão queimar. Né? Vai funcionar o circuito? Vai funcionar. Só que ele está muito além do que eu preciso. No caso aqui, seria 10,4 que está passando de corrente. Eu coloco sempre um pouco a mais. Tá? Então, essa seria... Deixa eu só apagar, porque eu já circulei lá, né? Então, no caso desses aqui, desses 4, essa é a opção correta. Se eu colocar um mais próximo do 10,4, a opção correta é daí aquela lá, né? Se eu colocasse aqui, gente, ó,
10,4 ampere. Não pode ser esse também. Por que não pode? Porque 10,4 ele já queima, e eu tenho 10,4. Então, quando ligou todos os equipamentos, ele vai passar 10,4, consequentemente vai queimar. Então, ele não funciona, tá? Aqui, uma coisa que vocês têm que se ligar é isso, a corrente elétrica, ela vai percorrer o circuito, aqui no caso a gente calcula 10,4, e um fusível deve estar de acordo com aquilo. Imagina, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Antigamente, as residências não precisavam muito de cuidado com engenheiro elétrico, né, essas coisas. Qualquer um que ia lá, simplesmente fazia instalação, o cara que era pedreiro, carpinteiro, ia lá, instalava de qualquer jeito, colocava o fio que era... Daí o cara falava, olha, tem esse fio aqui que é de 8 milímetros, esse aqui de 10, qual que você prefere? Qual que é o mais caro? O mais caro é esse aqui, de 10, então coloca esse de 8 mesmo. O cara ia lá e colocava. Aí o que acontece? Esse fio de 8, de 10 aí, geralmente ele é a rede principal. Ele vai chegar na tua casa e geralmente vai até o chuveiro elétrico, quem tem chuveiro elétrico, né? E aí lá no chuveiro elétrico, se você colocar um chuveiro muito potente, de 7.000 watts, por exemplo, 7.700, que é o máximo que aqui de Santa Catarina geralmente tem, né? Esse chuveiro, ele vai esquentar muito o fio e vai começar a derreter as pontinhas do fio. Talvez até na casa de vocês já aconteceu isso, de derreter, queimar a partezinha lá onde fica a conexão ali, sabe? Tem alguns que tem um conectorzinho de plástico, outros é enrolado o fio e é passado uma fita isolante preta, né? Quem tem chuveiro elétrico. Então, o que acontece? Ali esquenta tanto que derrete. Por quê? Porque a corrente do chuveiro é muito grande, é muito elétrico passando e ali ele começa a esquentar. Se eu pego e coloco um disjuntor, por exemplo, imagine que esse chuveiro ali está passando 30 amperes. Eu vou lá e coloco um disjuntor de 35 amperes, tá? Se eu uso um disjuntor de 35 amperes, ele vai suportar até 35 amperes. Beleza, ele vai funcionar tranquilo e tal. Vamos dizer que eu resolvo pegar e mudar o meu chuveiro. Coloco um mais potente ainda, tá? Que antes era, vamos dizer que tem um de 10 mil, acho que não tem aqui em Santa Catarina de 10 mil, mas enfim, watt. Quando eu coloco um de 10 mil watts, ele vai passar desses 35 amperes. Aí o que acontece? Tem gente que vai lá e faz simplesmente o seguinte, vai lá e troca esse disjuntor de 35 amperes e coloca um outro disjuntor de 40 amperes, por exemplo. Vamos dizer que ele tinha chegado a 38 amperes, né? Então ele coloca um de 40 amperes. Não é correto. Por que não é correto? Porque aquele fio, ele já está no limite dele, ele já estava esquentando antes. Se eu colocar um mais potente ainda, chuveiro mais potente e aumentar o disjuntor, o que é o nosso fusível, só que esse é um fusível que dá para armar, né, ele não queima, eu vou fazer o quê? Vou sobrecarregar o meu circuito e os fios, que geralmente eles estão assim, né, dois fios, ó, e geralmente eles estão perto um do outro, né? Deixa eu só voltar aqui para fazer um de cada cor. Vou colocar aqui um outro azul. Então, ó, os fios, eles geralmente estão perto um do outro, ou seja, eles se entrelaçam assim, né? Já imaginou se isso aqui esquentar tanto que um derrete a capinha do outro? O que vai acontecer aqui, ó? Vai ter, um vai dar um curto-circuito com o outro, um vai encostar no outro, e aí vai dar um curto-circuito e ele vai queimar. E aí, quando tem um curto-circuito, pode pegar fogo. Geralmente pega, né? Se acaso o disjuntor não cair e tal, ele pode pegar fogo e aí você pode queimar a sua casa, enfim, se for uma casa de madeira, principalmente, né? Onde são os riscos que acontecem os incêndios, né? De residências, né, gente? Certo? Não sei se entendeu, Vinícius. Tranquilo? Tá? Então, a regra do arredondamento, ela vai funcionar para alguns casos, né? Quando você tivesse, que nem eu querendo saber da resistência, né? Como eu expliquei aqui em cima. Agora, quando é para usar qual é o melhor fusível a ser utilizado, aí não, aí ele muda de conversa, né? Aí tem que analisar as opções, eu não lembro qual que eram as opções que eu tinha lá, mas aí você tem que pegar o mais próximo do valor que foi oferecido aqui, né? Que foi mostrado para vocês. Se tivesse, por exemplo, de 10,4 aqui o de resposta para baixo, nenhum daria certo, porque todos iam queimar, tá? 10,4, 10,3, 10, até os 5, enfim, qualquer valor, né? Qualquer valor abaixo de 10,4, todos iam queimar. Ah, mas e se tivesse 10,5? Poderia usar. Por quê? Porque ele estaria dentro do limite e eu teria a maior segurança possível na minha casa, tá? Mas daí o que acontece, gente? Qualquer sobretensão desarmava o meu fusível ou queimava, né? Ou desarmava o disjuntor, se fosse disjuntor, tá? Por quê? Porque ele está muito perto do valor 10,5 aqui de resposta. Deixa eu só apagar aqui e colocar ali. Aqui. Ó, se a gente pegar e colocar aqui, ó, 10
10,5, tá? Então, vamos colocar aqui o 5. Então, imagine que eu escolho aqui, ó, 10,5, né, ampere. Dá certo? Dá, porque aqui eu tenho 10,4 e ali é 10,5, ou seja, não queima, tá? Não vai queimar. Só que qualquer coisinha ele vai desligar. É qualquer coisinha mesmo. Imagine que deu um mau contato lá em qualquer disjuntor, em qualquer tomada, ou a tensão da Celesc, por exemplo, ela não é 220 volts exatamente, tá, gente? Ela vai até 240, 245, 260, até aconteceu, se você pegar a tua conta de energia elétrica, tem lá uma variação de tensão que pode acontecer. E aí, nesses casos, quando aumenta muito, aumenta a corrente. E se aumentar a corrente, qualquer pouquinho, ó, é 1/10 aqui de corrente, 100 miliamperes, ele já cai a chave, tá? Então, aí que tem que tomar cuidado, né, que às vezes é muito perto. Mas dependendo da pergunta, o correto seria essa aqui, tá? No caso da minha pergunta lá, o correto, se fosse assim, essa letra E seria correta, tá? Porque seria o resistor mais adequado, tá? Se não tivesse essa aqui, aí o mais adequado entre essas outras aqui todas seria o de 15. Fechou? Compreendeu? O que mais aí, gente? Vamos lá, gente. Entenderam tudo? Não acredito que vocês estão sabendo tudo de física. A Júlia até fugiu já, saiu da reunião. Hum. Carla também, todo mundo fugindo. Jesus. O que é aqui? Deixa eu ver aqui. Essa coisinha me atrapalha aqui. Não é da aula? Então espera um pouquinho, tá, gente? Se você não tiver nada, já te libero para perguntar. É o mesmo do Vinícius, mas foi resolvido. Beleza, então. Tá, deixa eu pegar aqui, para lembrar o que, que eu passei ali tanto. Aqui o negócio do nós e ramos, tranquilo, né? A gente já falou. Ah, tá. Aqui, gente, vocês entenderam essa parte de como colocar o voltímetro e amperímetro no circuito aí? Conseguiram pegar lá aquilo que eu expliquei? Sim, o Henrique. Uhum. Tá, beleza. Então, é só lembrando, né, gente, que o amperímetro, ele faz o quê? Ele conta a corrente elétrica, ele mede a corrente elétrica. Então, se ele mede a corrente elétrica, os elétrons têm que passar por dentro dele para poder contar, né, para ele poder saber. Então, se tem que passar por dentro dele, não pode ser aqui, porque aqui o elétron viria, chegaria aqui, por exemplo, e aí ele teria dois caminhos, aí ele poderia subir aqui e vir aqui. Ou seja, eu não estaria contando todos. Se aqui fosse um amperímetro, a gente não estaria contando todos. Agora, aqui o elétron chega aqui, e ele tem que atravessar, passar pelo amperímetro, ou seja, ele vai ser contabilizado, vai contar todos. Aí eu tenho, então, um circuito. Prestar atenção também numa coisa, gente, ó. Sempre que eu tenho o fio que chega na bateria, aqui é onde passa a corrente total, ó. Tá vendo que em qualquer lugar que eu colocasse o amperímetro, ó, desse ponto, em todos esses pontos aqui, ó, que eu estou passando com o mouse, ó, até aqui, né? Todos eles a gente tem um circuito. Nesse circuito aí, nesse ramo aí, né? A gente tem o que? O único fio que passa a corrente elétrica total, tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui um outro. Por exemplo, aqui, né? Ó, aqui, esse V indica a tensão, ou seja, a minha bateria estaria aqui. Se eu quisesse saber qual é a corrente elétrica total do circuito, tem alguns pontos que eu coloco o meu amperímetro, outros eu não vou medir a corrente total. Se eu colocar aqui, ó, nesse pedacinho daqui até aqui o resistor, eu meço a corrente total, porque é o único fio que sai da bateria.
Ah, e se eu colocar desse lado, exatamente aqui, ó, também dá certo. Por quê? Porque ele só atravessou o resistor. Mas os elétrons que atravessaram aqui vão continuar passando pelo meu amperímetro se eu colocar ele aqui. Então também dá certo, tá? Deixa eu até eu pegar aqui a... Deixa eu ver onde que tá. Ah, é só com... Bem, deixa eu ver se eu copio aqui. Ela aqui. Então, olha só. Imagine que aqui a gente queira desenhar, né, onde colocaria o amperímetro para medir, né, a corrente elétrica total. Poderia ser aqui, tá? Qualquer um desses pontos aqui também, né? Ó, qualquer lugar aqui, aqui. Agora, a partir desse ponto já não dá certo, tá? Por que que não dá certo? Porque aqui a corrente elétrica ela vai se dividir. Um pouco vem para cá e um pouco vem para cá. Então, se eu colocar um amperímetro aqui, eu não vou estar medindo a corrente total, eu vou estar medindo só o que passou por aqui. O que passou por aqui eu deixo de contar. A mesma coisa aqui, qualquer lugar daqui, ó, eu não posso colocar o meu amperímetro, eu não vou estar medindo, não é que eu não posso colocar o amperímetro, tá, gente? Eu não posso pôr devido à minha pergunta era o quê? Onde eu coloco o amperímetro para medir a corrente total do circuito? A corrente total do circuito é a que passa pela bateria, a bateria está aqui, ó. Tá? Então, aqui nesse pedaço pode ser, nesse pedaço também pode ser. A partir desse ponto, não pode ser em nenhum ponto aqui, nem um ponto aqui, tá? Agora, a partir do ponto que elas se encontram novamente, aqui no ponto B, ó, a corrente elétrica que vem daqui com a que vem daqui, ela se une novamente aqui. E aí ela vai passar obrigatoriamente por aqui, né? Então, aqui eu posso colocar um amperímetro que vai dar certo. Eu vou estar medindo a corrente total. É o mesmo lugar que ali, ó, tá? E a mesma coisa aqui. Se eu colocar aqui, o amperímetro também dá certo. Aqui, né, que antes eu também tinha falado já, né? Aqui, aqui também, né? Qualquer lugar aqui onde tem um fio só que chega lá, tá certo? Ah, professor, por que que você fez a corrente elétrica por aqui? Eu chutei, na verdade, tá? Porque eu não sei se ela vem por aqui, porque aqui, ó, não tem a bateria. Se tivesse o símbolo assim, ó, isso aqui e aqui, ó, né? Aí eu saberia que a corrente elétrica estava para lá. Por quê? Porque o maior é sempre o positivo e o menor é sempre o negativo. Né? Então, aí a corrente era assim. Como não tem esse símbolo aqui, né, gente? Deixa eu apagar aqui de novo. Como ela não tem esse símbolo, eu chutei para cima, mas podia ser para baixo. Só que não ia mudar nada no meu raciocínio, porque ó, esse fio continua sendo único, então a corrente elétrica total pode ser medida aqui, pode ser medida aqui. Quando ela chega aqui, ela poderia ir para cima ou vir para cá. Então ela teria dois caminhos. Então eu não posso colocar aqui, não posso colocar aqui, não posso colocar aqui, nem aqui nesse meio. Agora, a partir desse ponto, ela ia se unir e ia vir para cá. Então, eu também consigo colocar aqui e consigo colocar aqui. Ou seja, dá certo. Entendeu, gente? O que mais que pede na parte de amperímetros e voltímetros? Por exemplo, se eu falar assim, ó, determine a tensão ou a voltagem, ou a DDP, no resistor R7. Ó, o R7 é esse aqui, ó, tá? Então, esse resistor R7, como que eu faço para medir a diferença de potencial nele? Eu fazia antes aqui, que aqui é um perímetro, lembra, né? Então, eu quero medir a diferença de potencial. Se é a diferença de potencial, a gente faz assim, a gente pega um cabinho do amperímetro, do voltímetro vai aqui, vem aqui, aqui eu coloco o meu voltímetro, venho para cá e venho para cá, tá? Então, aqui é o nosso voltímetro. Assim, eu meço a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. O que que quer dizer isso? Quer dizer que, imagine que a corrente elétrica estivesse vindo aqui, ó. Quando ela chega aqui, o elétron tem, vamos pensar assim, que aqui estava chegando 10 volts, tá? Então, ele está chegando 10 volts nesse ponto, tá? E ele vai sair do lado de cá, é que aqui não vai dar 10, vamos colocar 50 volts, tá? É um detalhe simples, mas logicamente não faz sentido se eu fizesse o exemplo que eu ia falar, tá? Imagina que ele chega a 50 volts aqui. Então, ele chegou a 50 volts aqui, ele entra no resistor e gasta a energia dele, tá? Por quê? Porque ele vai esquentar esse resistor ou fazer alguma outra coisa, enfim, vai gastar a energia dele. Quando ele chega do lado de cá, ele não vai mais ter 50 volts, ele vai ter, vamos chutar aqui, um 40 volts, tá? Então, aqui vai ser 50 volts,
e aqui é 40 volts. Então, o que, que o voltímetro vai fazer? Ele vai medir a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. Nesse caso, vai dar 10 volts, né? Porque do 50 para o 40, ele diminuiu 10. Então, a diferença de potencial entre esse lugar e esse lugar seria 10 volts. Essa é a DDP que ele estaria mostrando para a gente. Tá certo, gente? Vou voltar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem aí, tá, gente? Eu estou passando aqui porque eu vi que vocês não falaram mais nada do conteúdo, estou seguindo. Ah, deixa eu só voltar ali de novo. Ó, e se a pergunta fosse a seguinte, ó. Se eu falar para vocês que no resistor R5 aqui, ó, no R5, eu tenho uma corrente elétrica, eu vou chamar de I5, igual a 2 amperes, tá? 2 amperes. E eu perguntar para vocês, lá no mesmo exercício, determine a corrente elétrica que passa no resistor D7, no resistor R7 e no resistor R6, tá? O que vocês acham? Quanto seria? Deixa eu apagar essa parte aqui. Opa! E aí, gente? Pensaram? Então, ó, se aqui em cima se a gente tem aqui, nesse resistor, ó, aqui, ó, tá vindo uma corrente elétrica de 2 amperes que está passando no I5, tá? No resistor 5, né? Então, 2 amperes. Quanto vai passar no R7 e quanto vai passar no R6? O que vocês acham? Aqui. Vamos, gente, estou esperando alguém chutar aí. Vai lá, faz sentido, ó. Chegou aqui. Aqui eu vou voltar a falar da lei das malhas, tá? Vamos imaginar o seguinte, que aqui, ó, aqui na corrente total, aqui em cima, 2 ali, opa, já vimos as respostas, ó. A corrente elétrica total, I, vou chamar de I aqui, ó, seja de 5 amperes, tá? 5 amperes. Então, 5 amperes está subindo aqui, está vindo aqui. Quando chega aqui, ela vai fazer o quê? 2 está passando aqui no 5. Aqui, então, está descendo 3, né? Porque 5 é igual, lembra do pontinho, né? Quando tem uma união, uma divisão de corrente, né? Ó, 5 é igual a quem? A 3 mais 2, mais 2. Ou seja, 5 é igual a 5, né? Então, se entrou 5, 2 aqui, consequentemente, por aqui, só pode passar, e vou chamar de 7 aqui, né? Igual a 2 amperes. Quanto que vai passar aqui? A mesma coisa, 2 amperes. A gente está até colocando I7 aqui, I5, mas é só para dizer que passa no resistor 5, mas é o mesmo valor. Nesse caso, I5 é igual a I7, que é igual a I6, né? Ou seja, tudo vale 2. Então, vai chegar 2, vir 2, 2. Quando chegar aqui nesse ponto, vai unir 2 com aquele 3 lá de cima e vai sair quanto aqui? 5, que vai voltar para a bateria, continuar sendo 5 e assim vai de novo. A bateria vai fazer o que com esse 5? Vai dar energia para ele, vai carregar ele. Tá? Então, o elétron ele sobe aqui, por exemplo, gasta energia aqui, gasta aqui, chega fraquinho aqui desse lado. A bateria vai fazer o quê? Vai dar energia de novo para ele subir o potencial dele, ficar com, sei lá, 10, 20, 30 volts, não importa aqui nesse caso, e vai fazer novamente o circuito e gastar energia de novo, tá? Esse 5 amperes é a quantidade de carga que os elétrons teriam, né? E quantos elétrons seriam? Aí, se fosse quantos, a gente usaria aquela outra fórmula lá do Quiné, né? Lembra? Q igual a NE, né? Onde a gente tem o 5 amperes aqui é a minha carga, né? Então, desculpa, minha corrente elétrica. E a corrente elétrica a gente acha aqui, ó, deixa eu colocar aqui. I é igual a carga dividido pelo tempo. Estão lembrados? A gente passou, né? Ó, a corrente elétrica é a carga que a gente tem dividido pelo tempo. O tempo, quando a gente fala em ampere, é coulomb por segundo, ou seja, é 1 segundo quando a gente fala 5 amperes, né? Então, aqui a gente teria o quê? Corrente 5, carga eu quero descobrir, e o tempo, como é 5 amperes, é 1 coulomb por segundo, ou seja, o tempo é 1. Ou seja, a carga, quando eu tenho 5 amperes de corrente, é a mesma coisa que 5 coulombs que estão passando em 1 segundo no fio.
Se eu pegar esses 5 coulombs e usar aqui no lugar do Q, eu descubro qual é a quantidade de elétrons que estão passando no fio, né? Teria que, deixa eu mudar essa fórmula para cá, ó. Fazer aqui, ó. Q igual a N vezes Z, né? Então, a carga vai ser 5, que a gente calculou aqui, né? O N eu quero descobrir, e a carga elementar é aquele número, né? Que cada elétron vale isso, 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Então, se a gente fizer uma continha aí, N é igual a 5 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, N vai ser igual, deixa eu calcular aqui, porque eu não sei quanto que dá exatamente. Não estou a fim de fazer de cabeça. Só pegar aqui. Cadê minha calculadora? Aqui, achei. Então, é 5 dividido por 1,6. Dá 3,125, né? Então, vai ficar... Olha que está aqui, ó. 3,125 vezes 10. Esse 10 na 19, na menos 19 está embaixo, ele vai passar para cima, né? Ó, ele estava embaixo, vai passar para cima. Então, que é aqui. Então, vai ficar mais 19. Então, esse aqui é o número de elétrons que estão passando no fio a cada segundo, quando eu tenho uma corrente elétrica de 5 amperes, que corresponde a uma carga de 5 coulombs por segundo passando no fio, portanto, tá? Então, esse seria um número gigantesco aqui, né? Seria 19 casas para cá, né? Então, seria 1, 2, 3 casas, mais 16 zeros aqui, ó. É o número de elétrons que passam em um segundo no fio quando a gente tem uma corrente de 5 amperes. Tá, gente? Então, são os desdobramentos aí para você, achando uma corrente elétrica, por exemplo, dá para achar qual é a carga, dá para achar quantos elétrons estão passando no fio, né? E assim vai. Certo? Então, aqui quem falou, Vinícius, Matheus, aqui tinham falado 2, né? Tá certo, porque então, aqui vai manter a corrente, vai ser sempre a mesma, né? Fechou aí? Tranquilo, gente? Também este? Aqui, deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. Aqui, aquilo que a gente explicou, eu expliquei ali para vocês já entenderam, né? Aqui também, né? Aquela parte lá que eu expliquei, o volt é a força com que está empurrando, o ampere seria os elétrons, a corrente elétrica, né? E o ohm é a dificuldade para passar, né? Então, aqui ele está mostrando que está esmagando, né? Está dificultando a passagem, ó. Ele vai conseguir passar, mas vai ser difícil, né? Quanto mais força esse cara aqui fizer, mais ele atravessa. É como se fosse o elétron na nossa mão, né? Então, ele está ali, tem bastante energia, mas na nossa mão, uma bateria de carro, por exemplo, o volt aqui é 12 volts na bateria do carro. Ele não é suficiente para fazer esse carinha atravessar a minha pele e circular o meu corpo. Agora, à medida que eu for aumentando 12, 24, 30, 40, 50, quando chega aí nos 60 volts, algumas pessoas já começam a sentir um choquinho. E aí ele começa, então, a romper esse ohm aqui, essa resistência, e atravessa a nossa pele, e a corrente elétrica se estabelece, e aí você tem a sensação do choque, né? E aqui a lei de Ohm, a equação da lei de Ohm, tá, gente? Então, essa equação a gente pode usar para qualquer circuito, qualquer resistor, ômico ou não ômico, né? Pode ser esse aqui que tem uma reta ou esse que tem curvas. Qual é a diferença? A diferença é que esse aqui de cima, ele é um resistor que a gente chama de resistor ômico, ou seja, em qualquer ponto, ele vai obedecer a lei de Ohm, que diz que a DDP dividida pela corrente vai dar uma constante sempre, né? Então, isso aqui sempre, esse sobre esse, U dividido por I1 e U2 dividido por I2, o N dividido por IN sempre vai dar o mesmo valor, sendo N qualquer valor, né? E aqui já não acontece isso, né? Isso aqui ele vai mudando com o tempo, tá? Então, isso aqui é resistor que a gente chama não ômico. Mas pode usar a equação? Pode usar a equação, tá? Em qualquer ponto aqui você pode usar ela. Você vai achar resistências diferentes, mas pode usar ela. Aqui aquela parte da segunda lei de Ohm, também não sei se vocês têm alguma dúvida, né? Essa aqui é a parte da molinha, né, que eu expliquei para vocês dentro da lâmpada, né? Faz uma molinha e depois uma outra molinha, né? A ideia aqui são os exercícios. E aí, mais alguma dúvida sobre esses ou não?
Aí, se não tiver, Tainara, quiser adiantar aí, qual que é a tua dúvida, tua pergunta? Vocês estão tudo sem microfone mesmo, ou é vergonha de falar, hein? Em relação à reavaliação, como elas serão feitas, né? Então, as reavaliações, gente, no caso de vocês, eu até nem informei, eu só falei para duas pessoas, entrei em contato para falar, né, da reavaliação, porque dos outros, assim, todos estavam com notas bem tranquilas, né, tudo com nota muito boas, né, e aí eu nem divulguei. Mas aquela história do presencial, né, se acaso alguém quiser fazer, não tem problema, pode fazer. Eu só não marquei ainda, eu estava só verificando quando seriam que essas pessoas que é o caso de fazer poderiam fazer. Daí, o dia que elas pudessem, eu ia enviar para todos, vendo quem é que, se caso alguém quisesse fazer, faria, né? A reavaliação eu vou fazer assim, ó, eu vou passar uma lista de exercícios, né, para essa pessoa fazer, para as pessoas que quiserem fazer, e aí eu vou corrigir ela a resolução, né? Não vai ser igual do Moodle, assim, né? Só online. Vai ser a resolução mesmo dos exercícios, tá? Eu vou verificar como que foi feito e tudo mais, né? Seria nesse sentido. Ele pode variar, Vinícius, tá? Um raio, ele pode ter de centenas de milhares de volts a centenas de milhares de volts, né? Depende muito de muita coisa, na realidade, sabe? Por quê? Se é um dia, o raio ele se forma na nuvem, né? Então, o que acontece? Quando você tem um dia muito quente e seco, e tem uma nuvem de tempestade, é claro que vai estar úmido e tal, mas o ar em volta dessa nuvem, quanto mais seco ele tiver, mais é, mais ele consegue segurar a energia que tem ali dentro da nuvem. E se ele consegue segurar esses elétrons ali dentro, quanto mais acumula elétron, mais aumenta a diferença de potencial. E aí chega um momento que o ar que está próximo ali não suporta mais, e aí quando não suporta mais, ele dá o raio, né? Para você ter uma ideia, cada centímetro de raio no ar equivale a mais ou menos 10 mil volts, tá? Então, só para você ter uma noção de quantos centenas de milhares de volts pode ter numa nuvem, né? Então, quando tem um raio que sai de uma nuvem e desce até o chão, é porque tem uma diferença de potencial muito grande ali, né? Então, varia de um caso para o outro, tal, de tipos de nuvens também, né? Às vezes a nuvem não, o raio dá entre nuvens, né? Então, dá de uma nuvem para uma nuvem, às vezes pode dar de uma nuvem para o chão, às vezes pode dar do chão para a nuvem, às vezes pode dar, se encontrar, né, da nuvem, se encontra na metade do caminho com o raio que vem do chão, porque é tão grande a diferença de potencial que elas se encontram ali, né? Então, tem várias situações aí que podem acontecer. Tem acho que eu falei para vocês no primeiro dia de aula, até quando a gente foi lá ver o gerador de Van de Graaff, que tinha uma igrejinha bem antiga aí que tem tinha um crucifixo lá, né, de metal, e aí ali em cima daquele crucifixo ficava como se fosse uma chaminha azul, que era, né, um dia de tempestade, aparecia aquela chaminha ali, sabe? Parecia sabe o fogo do fogão a gás, só que bem fraquinho, né? Daí à noite dava para perceber um clarãozinho ali, né? E aí esse daí recebeu o nome de Fogo de São Telmo, né? Porque era a igreja de São Telmo e tal, então ficou algo assim. Mas historicamente e tal, né? Mas aconteceu isso, né? Porque acaba saindo da Terra, saindo elétrons também, né? E pode acontecer isso daí, né? O que mais, gente?
Isso, a do segundo trimestre é do último, do primeiro, né? Agora a gente tem um segundo já, né? Esse aqui, claro, não avaliei ainda, mas é do segundo trimestre, é o último questionário que a gente fez, sim. Deixa eu tirar aí, porque é ruim aqui que fica aparecendo na minha frente o negocinho aqui. O que mais, galera? Já estão acostumados aí com as atividades remotas? Não? É, não é muito fácil, né? Melhor lá, né? Lá na escola, fica muito mais prático, né? Também acho. Até para dar aula, viu? É bem chato fazer aula desse tipo, porque a gente não está acostumado e qualquer coisinha dá errado, é uma coisa de louco, né? Mas fazer o quê? Por enquanto, vamos ter que aguentar as pontas, né? Por tudo que a gente está vendo aí, esse ano vai ser assim, viu? Até dezembro, e espero que só até dezembro. A nossa, não sei se vocês sabem, a nossa reitora, né, a Sônia, ela pegou a Covid, ficou bem mal, assim, tal, mas agora já está se recuperando. Semana passada ainda ela estava, faz uns 20 dias atrás que ela pegou, e agora ela está melhorando, mas disse que foi bem feio, comentou ali no grupo nosso ali que estava bem detonada, assim, parecia que tinha sido atropelada e passado duas vezes em cima, sabe? Tava bem sofrido, ela falou. E olha que, né, tava em casa até, não foi hospitalizado e nem nada. Imagine quem precisa ser hospitalizado, né? Então esse é o cuidado, né, que a gente tem que ter, né? E eu sei que tem muita gente que questiona, né? Tem gente que fala assim, eu gosto do meu filho, mas mesmo assim eu acho que poderia voltar às aulas, né? O problema não são vocês, né, gente? Vocês, provavelmente, a maioria, né, dos jovens, assim, que pega, sai tranquilo, né? Não tem problema algum. Agora, qual é o problema? O problema é quando você volta para casa, né? Volta para casa, quem que tá lá na tua casa? Ou são seus pais, que são mais velhos que vocês, óbvio, né? Ou os avós, né? Vizinhos, parentes, né? Que são mais de idade, né? Esse que é o problema, né? Então, é o quê? É evitar, não ter aula é evitar com que vocês contaminem os pais, avós em casa, né? Porque provavelmente vocês não sofreriam nada, né? Agora os outros sim, né? Então esse é se preocupar com os outros, né? Não com a gente, né? Nesse caso, hein? Com vocês, né? Eu já não tô com tanta idade assim, mas eu já tive asma na minha vida, então provavelmente eu também sou um grupo de risco aí. Hoje em dia já não sofro mais falta de ar, mas asma é uma coisa que acompanha a gente, né? Não sei se vocês conhecem alguém que tenha, mas pro resto da vida você vai ter ela contigo. Tranquilo aí, gente? Mais alguma coisa? Senão eu libero vocês, viu? Cíntia também, tudo certo. A Tainara também. Bem, vocês que sabem, tá, gente? Se forem fazer, eu vou deixar então, só para finalizar aqui, ó. Vou colocar então até dia 23, tá? A gente vai mandar um e-mail ali para vocês dizendo que adiei até o dia 23 a entrega do Moodle, tá? Mas não vão falar para os outros professores que depois reclamar, né? Falar assim, o professor de física deixou a atividade dele para fazer no módulo do vizinho, né? Do outro, né? E aí vão me encher o saco porque eu deixei, né? Na realidade, é porque deu problema no Moodle e vocês pediram para ficar um pouco mais, então eu vou deixar ele mais para sábado e domingo vocês fazer, né? Usar esses dias aí, porque durante a semana vai ter aí atividades dos outros professores, tá, gente? Então usem aquele tempinho ali. Fechou então, meus amigos e minhas amigas? Valeu. Então, ficamos assim, conversamos. Qualquer dúvida aí, manda um e-mail. No e-mail, às vezes, eu demoro um pouquinho, tá, gente? Apesar que alguns me enviaram, eu até consegui ver e-mail rápido, né? Mas às vezes pode ser que eu não responda no mesmo dia, só no outro dia, né? Mas é tranquilo, eu respondo, sim, se não for nada urgente, eu consigo resolver sem problema nenhum, tá bom? Então, valeu. Tchau para vocês aí, a gente conversa. Até a próxima.